Você acha que tem que escolher entre vida profissional e vida pessoal? Eu tive um dia cheio e minha vida pessoal está péssima, é isso. Bem-vindo ao clube. Isso acontece quando você está saindo bem no trabalho, querida. Só me avise quando a sua vida pessoal virar fumaça. Quer dizer que será promovida. Uma pesquisa da Randstad apresentou que 81% dos brasileiros têm um desejo de ver uma vida mais equilibrada com relação ao trabalho e a vida familiar, pessoal. Isso significa aquela típica frase do família ou negócios, amor ou carreira. Quando se trata de escolher entre os dois, eu posso afirmar pra você que investir no amor ou na carreira nunca será uma decisão fácil de ser tomada. Quando você se coloca nessa encruzilhada em que você tem que tomar uma dessas duas decisões, é normal que você tenha uma movimentação interna muito grande sobre o que fazer. E aqui vem um ponto importante, porque você vai ter de um lado os românticos, obstinados lá, maravilhados, dizendo pra você, obviamente, escolha pelo amor. E em outra perspectiva, você vai ter os alpinistas que lá de cima vão olhar pra baixo e dizer pra você, abandona toda essa vida pessoal e sobe, vem atingir as suas ambições. Suba na sua carreira, na sua vida profissional. O ponto mais importante que eu quero deixar claro, se nesse vídeo você conseguir entender, é que, independente de qual das decisões você tomar, se você tiver que fazer essa escolha, existe uma grande chance de você se tornar uma pessoa extremamente amarga. Quer ver? Completa pra mim essa frase. Sorte no jogo, azar no amor, provavelmente. Ou se eu falar pra você azar no jogo, você vai me responder com sorte no amor, porque essa é uma crença já estabelecida dentro da nossa cabeça com base na nossa educação dos últimos anos. Quando a gente vai olhar pra trás, era muito comum ver pessoas dedicando uma vida toda à carreira delas, ao crescimento. Uma série de fatores, né, que aconteceram. Além da educação moderna de estimular muito a nossa vida comercial, fazendo com que a gente compre cada vez mais, deseje comprar cada vez mais e tenha ambições relacionadas a viagens, o acesso à informação. Pensa comigo, na sua avó, provavelmente a sua avó, a sua bisavó, ela não tinha muita noção sobre as coisas que tinham pelo mundo afora. O pouco que ela sabia era o que vinha do jornal ali, algumas pessoas que tinham acesso à televisão. Então, talvez ela nem soubesse que existia, sei lá, Maldivas. Aí, a partir do momento em que a gente começa a ter acesso a essas informações e você começa a descobrir as coisas que existem no mundo, instantaneamente vem o desejo de conhecê-las. Essa é uma coisa natural do ser humano. Quando a gente vê algo que parece bom, belo, verdadeiro, aquilo agradável aos olhos, você começa a ter uma ambição sobre aquelas coisas que antes, se você não soubesse, você não teria. E isso gera uma certa descompensação por um desejo muito grande de crescimento. Até aí, ok. Agora, o ponto principal é quando isso vira o foco principal da sua vida. E aqui vem o grande conflito, que é conciliar carreira e família. Porque ao mesmo tempo em que você sabe que para você atingir novos patamares, para você crescer, para você ser promovido, para você se desenvolver dentro da sua profissão, você vai ter que dedicar muito tempo. Tempo não só da sua cabeça, tempo não só de volume de trabalho, mas tempo estudando também, refletindo sobre aquilo, tempo de dedicação àquela ação. Agora, quando você pensa, poxa, mas eu também quero que a minha família cresça e se desenvolva, isso também vai esperar de você um empenho, uma dedicação. Também vai esperar de você que você viva tempo de qualidade lá. E aqui vem um ponto muito importante. Eu preciso, Andressa, escolher entre carreira e família? Eu preciso tomar essa decisão entre amor e trabalho? Ou é possível conciliar os dois? Eu vou contar uma história que exemplifica muito bem isso que eu tô falando pra você. Mas antes disso, não esquece de se inscrever aqui no meu canal e curtir esse vídeo se você tem desejo de saber mais sobre esse tipo de conteúdo. Vamos à nossa história então. Quando eu era muito nova, eu devia ter lá meus 8, 9 anos de idade, foi quando eu comecei a me atentar para essas questões profissionais. Foi quando eu comecei a olhar para as pessoas e tentar de uma maneira, e eu não sei se eu sou a única pessoa que faz isso, ou se tem mais alguém que já fez isso na vida, mas eu ficava olhando para os amigos dos meus pais e ficava pensando, o que será que eles fazem? Com o que será que eles trabalham? E eu comecei a observar, porque eu fui uma pessoa muito agraciada de ter famílias numerosas ao meu redor. Ou seja, na minha infância, na minha adolescência, os amigos dos meus pais, todos tinham um valor muito grande com relação à família. Então, o matrimônio era uma coisa muito verdadeira. Então, a educação dos filhos era uma prioridade. O estar em família era um valor primordial que existia dentro das amizades que a minha família cultivava, que estava ali ao redor. Então, eu cresci com essa natureza de acreditar no amor. Cresci nessa natureza de acreditar na família, de defender a família, de saber que ela precisa vir como uma prioridade. Mas em paralelo a isso, eu conseguia perceber as qualidades de vida de cada uma dessas famílias, o que me colocou um ponto de interrogação quando eu tinha os meus 9 anos de idade, de começar a pensar o que eles fazem. E aí eu comecei a observar o que cada um dos amigos dos meus pais trabalhavam. Eu lembro de uma vez que eu cheguei até a questionar para um amigo do meu pai e falei assim, tio, não vou citar o nome dele aqui, óbvio, né? Mas eu falei, tio, e ele, oi, diga minha filha, ele dizia assim,
Eu falei assim, com quem que o tio trabalha? E eu lembro que na época até meu pai ficou um pouco ofendido, né? Meu pai disse assim, como assim, André, você fica perguntando essas coisas? Aí eu falei, não, eu gostaria de saber, porque eu gosto muito do seu carro. E quando eu crescer, eu quero ter um carro igual ao seu. Tipo, olha como era a minha cabeça de criança. Eu tava olhando pra aquilo e eu pensava, poxa, ele já tem uma família legal. E ele também tem um carro mais legal do que o carro que meu pai tinha. O que será que ele faz? E isso me colocou dentro de um leque de começar a acreditar que era possível, sim, desenvolver uma vida profissional e, paralelo a isso, ter uma boa família. Ou além, ter uma excelente família e, paralelo a isso, poder ser uma pessoa profissionalmente bem-sucedida. Essa história, esse fundamento de toda a minha vida fez com que eu acreditasse que era possível sim conciliar as amizades, conciliar a família, conciliar o trabalho, uma vida espiritual, entre outras áreas da vida. Isso fez com que eu acreditasse não só no amor, mas também numa vida profissional próspera. Isso fez com que eu olhasse para aquela realidade de todos aqueles amigos dos meus pais e enxergasse casamentos bem-sucedidos e vidas profissionais bem-sucedidas. E eu lembro perfeitamente que quando eu tinha meus 18, 19 anos, logo que eu conheci o meu marido hoje, né, eu conheci ele e eu lembro que uma pessoa que trabalhava comigo na época, ela virou pra mim e falou assim, você acha mesmo que você vai conseguir namorar alguém com o volume de trabalho que você tem? Eu falei, por que eu nem trabalho tanto? E na época eu trabalhava algo em torno de 15 horas por dia, assim, eu parava de trabalhar e ia literalmente dormir ou tomar um banho ou algo nesse sentido, porque eu trabalhava muito, muito mesmo. E eu lembro que esse meu colega, ele me questionou, ele falou, você acha que você tem tempo pra namorar alguém? Você acha que alguém vai caber dentro da sua vida? E eu tô por meio deste aqui dizendo pra vocês que sim, é possível, porque você pode misturar os dois, você pode conciliar. E o mais importante de tudo pra você conseguir entender, e assim finalizo esse vídeo, é você compreender definitivamente que o que importa não é o volume de tempo em si de trabalho ou o volume de tempo em família, com seu marido, com seu cônjuge, mas sim a qualidade do tempo. Quando eu entendi isso, a minha vida mudou completamente. A partir do momento em que eu comecei a estar verdadeiramente presente e aquele tempo de intensidade no meu trabalho, então quando eu ia pro meu trabalho eu ficava 100% lá. Quando eu estava com meu marido, com meu namorado na época, noivo, enfim, hoje com a minha família, eu estou 100% com eles. Estar de fato onde estamos e dedicar o nosso tempo com intensidade naquilo que fazemos e com quem estamos ao redor, ou ao que momento que a gente está vivendo, é o que faz com que você consiga conciliar e administrar muito bem esses dois polos da sua vida. O ruim e o pior que você pode fazer é você estar no trabalho com a sua cabeça em casa ou estar em casa com a sua cabeça no trabalho. Você precisa encontrar um equilíbrio e uma justa medida entre essas duas partes. Comece já, agora, colocando tempo de qualidade. Lembra, o mais importante do que o volume é o tempo que você passa com eles intensamente ali, com todo o teu coração e toda a tua cabeça. Já começa a observar dentro da sua rotina como que você pode encaixar melhor isso. Então, por exemplo, quando você estiver com a sua família lá, você tá num domingo tranquilo, ou num sábado, ou à noite no jantar em família, fazendo a rotina dos seus filhos talvez, ou vivendo um momento romântico com seu esposo, e receber uma mensagem do seu trabalho, você olha para aquela mensagem e pensa, poxa, responder essa mensagem agora é realmente necessário? É realmente urgente? É uma coisa que se eu não fizer agora, o mundo vai acabar? Provavelmente a resposta é não. E se, vamos supor que a resposta for sim, você precisa responder isso ali, naquele momento você vira para sua família e fala, rapidinho, me dê 2 minutos. Vai, responde aquela mensagem, coloca seu celular no não perturbe, no modo avião e vá viver o tempo de qualidade com a sua família. A mesma coisa você pode fazer no seu trabalho. Quando você for pro seu trabalho, já deixe acordado com as pessoas que você ama que aquele momento precisa ser dedicado para suas atividades profissionais. Então que eles requisitem você, que eles te chamem só se for uma coisa extremamente importante. Quando você estiver no trabalho e começar a lembrar das demandas da sua casa, vai, anota numa folha de papel e volta a se concentrar naquilo que você está fazendo, para que você ganhe esse equilíbrio. E lembre-se, você nunca foi ensinado a fazer isso, então vai ser um processo de aprendizado para você também. Comece aos poucos, vá fazendo pequenas vitórias diariamente e eu tenho certeza que você vai sentir muita diferença podendo conciliar essas duas áreas da sua vida e ser abundante nas duas. E é por isso que eu afirmo pra você que você não precisa escolher entre a sua vida profissional e pessoal. É possível sim viver com qualidade de vida e de uma maneira muito mais equilibrada.